Olá, e hoje eu vou falar para você sobre a dificuldade de se encontrar um imóvel para arrendamento anual aqui no Algarve. Eu sou Michele Furiski do canal Viver no Algarve e também estamos no Instagram Viver no Algarve _oficial. Sou consultora imobiliária aqui no Algarve e hoje quero falar para você sobre a saga. Sim, a saga de quem busca um arrendamento anual aqui. E eu não estou falando só do verão, estou falando do inverno também. E esse vídeo é para você que quer viver no Algarve, já está se planejando e em primeiro momento quer arrendar um imóvel e quer ajuda para isso. Quem vem de fora não imagina e não sabe o que é buscar um arrendamento anual até chegar aqui. Por isso eu estou aqui, bem pertinho de você, para te contar e te apresentar algumas situações, assim você já vai entender e não ser pego de surpresa como nós fomos quando chegamos aqui. E agora que você já sabe do nosso conteúdo, como sempre, eu vou pedir para você deixar aquele like aqui para nós, porque o assunto é sério. Bom, e vamos lá. Inicialmente é necessário falar do mercado imobiliário algarvio, que é bastante diferente do que se imagina daí do Brasil. Eu mesma fui surpreendida com a dinâmica particular desse mercado e lhe explico. Provavelmente você já sabe que o Algarve é uma região cujo motor econômico é o turismo, mais especificamente o turismo de veraneio, ou seja, recebe muitas pessoas da Europa. Pessoas do mundo inteiro vêm para cá passar o verão. Então ocorre que as cidades incham entre os meses de junho a setembro. Então o que acontece? Nessa época há falta de disponibilidade de acomodação para todos que querem vir para cá. Esse já é um problema. Outra situação é o déficit habitacional regional que tem aqui. Isso faz com que o arrendamento semanal em alta temporada seja equivalente ao arrendamento mensal de um contrato de longa duração. Eu vou explicar um exemplo. Um proprietário tem o seu imóvel e faz um arrendamento mensal a 500 euros, certo? Nesse período, ele prefere alugar o seu imóvel a semana por 500 euros do que deixar o seu imóvel arrendado mensal pelo mesmo valor. Entende isso? Entende essa ideia? O porquê que o arrendamento aqui é uma loucura, principalmente nos meses de verão? Desta forma, muitos proprietários preferem fazer esse arrendamento de verão, que é um arrendamento semanal, ao invés de colocar um arrendamento mensal. Ou, de repente, eles até deixam o imóvel fechado ou colocam um arrendamento de inverno, que a gente chama aqui, que é um contrato aonde você entra já sabendo que você vai estar ou vai poder permanecer nesse imóvel de outubro até maio, que a gente chama do arrendamento de inverno. Mas já sabe que no mês de maio vai ter que sair para disponibilizar o imóvel, porque o proprietário vai fazer alguma manutenção e vai colocar esse imóvel para o arrendamento de verão à semana. Gente, e esse mercado é tão doido, mas é tão doido que eu vou contar para vocês uma situação que eu já presenciei aqui. Um proprietário fez um contrato anual, certo? Com o inquilino. E aí ele tinha o valor do arrendamento a 600 euros. Mas havia uma situação. Se o inquilino saísse no mês de agosto, e a gente sabe que o mês de agosto é o mês onde os arrendamentos vão à loucura, assim, é onde bomba tudo aqui. Se ele saísse no mês de agosto, ele passaria, deixasse livre esse mês, ele passaria o valor de 600 euros para 500 o ano todo. Entendeu? Isso é uma coisa assim, é impensável, né? Por isso que eu falo, o mercado de arrendamento aqui é uma doideira. A gente tem que você que está vindo para cá tem que estar muito ligado nisso. Como há mais demanda por arrendamentos anuais do que a oferta dos imóveis para serem arrendados, é muito comum o proprietário
que já tem uma listinha lá de quais foram as pessoas que estavam buscando esse imóvel, ou ele já vai avisando, olha, meu imóvel vai desocupar daqui 1 mês, 2 meses, e aí já tem sempre pessoas que estão buscando, ou um já vai falando para o outro, então às vezes assim é no boca a boca muito rápido para se arrendar. Ou quando esse imóvel vem para uma agência, para uma mediadora fazer essa intermediação, né? O consultor que faz a captação é o tempo dele captar esse imóvel, ele já tem também pessoas que já entraram em contato fazendo essa busca de imóvel, é o tempo de colocar o imóvel no sistema e passar 1, 2 dias, fazer assim visitas e pronto, o imóvel já sai de mercado. Então o arrendamento, sim, ele gira muito rápido aqui. O arrendamento no preço de mercado, ele não demora para sair assim, para não estar mais disponível. E um outro efeito colateral dessa dinâmica toda é que os consultores, quando fazem a captação desse imóvel, eles tendem a não compartilhar o imóvel com seus pares, porque eles sabem que é questão de tempos, assim, de dias, para finalizar esse negócio sozinhos, e com isso eles, claro, não dividem as suas comissões. Por esse motivo é incomum que eu tenha na minha carteira imóveis para arrendamento e sim, trabalhe mais com compra e venda de imóveis aqui. Então o que ocorre? Algumas pessoas me contactam ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou através do YouTube, seja por algum canal, essas pessoas entram em contato comigo me solicitando um arrendamento, falando, olha, eu vou chegar daqui 3 meses, eu vou chegar daqui 6 meses, ou tenho planos para chegar daqui um período. E elas acreditam mesmo que esse imóvel que hoje está disponível para o arrendamento vai estar disponível nesse momento. E eu tô aqui para falar para vocês que esse imóvel com certeza não estará disponível para a data em que vocês chegarem aqui. Talvez esse imóvel não esteja disponível nem para daqui 3 dias, tá? E aí você me pergunta, então Michele, o que eu faço? Eu vou chegar daqui 3 meses em Portugal, o que eu faço? Eu preciso de um arrendamento. E aí eu vou te dar 2 hipóteses e vai da tua prioridade, do que for a tua necessidade e, claro, do que você conseguir fazer. Primeiro, você vem para cá e fica no Airbnb ou fica em alguma coisa que você alugue pelo Booking, em questão de tempos, e aí, nesse período em que você estiver aqui, vai à busca de um imóvel para arrendamento e aí vai encontrar o que está disponível no momento, ou se você já está fazendo a pesquisa e quer chegar aqui com o imóvel, já garantir o seu imóvel arrendado, você vai ter que fazer esse arrendamento antecipado sim. Mas eu faço um alerta, se você está vindo para cá e vai chegar no verão, corre o sério risco de você chegar aqui e não encontrar um imóvel para arrendamento anual, pelos motivos que eu já falei no início desse vídeo, ok? Então eu faço esse alerta porque a nossa família, quando chegou aqui no Algarve, nós chegamos no comecinho do verão e a gente não tinha noção desse mercado de arrendamento. E o que aconteceu? A gente chegou, a gente tinha uma reserva do Airbnb por 1 semana, 7 dias, e a gente acreditava que em 7 dias a gente fosse encontrar um imóvel para arrendamento. O que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a ficar desesperado nesse período porque não dava para estender a nossa estada aonde a gente estava, a gente tinha que sair e tinha que encontrar um arrendamento. Então o que a gente fez? A gente agarrou um dos arrendamentos que apareceu, mas por preço de verão. Então assim, como nós já tínhamos a ideia de comprar um imóvel aqui, a gente já sabia que ia comprar. O que aconteceu? A gente acabou antecipando a nossa compra, né, para poder fugir desse mercado todo do arrendamento no verão, porque a gente teria um longo período. Então a gente pulou de 2 arrendamentos. No segundo a gente falou, não, basta, a gente não vai ficar nessa situação,
que a gente já tinha se planejado em comprar um imóvel. Então a gente só fez o quê? Antecipou essa compra. É claro que do período que a gente comprou o imóvel até o presente momento, o nosso imóvel sofreu a valorização, mas eu sei que esse não é o caminho que todo mundo faz por aqui. Pelo contrário, eu sei que é muito comum você chegar por aqui para você conhecer o local, para ver se você vai se acostumar, e todo mundo, é normal, mais do que natural, as pessoas se ambientarem, se familiarizarem para realmente ter a certeza se vai comprar um imóvel ou não. Então, só depois de um período é que vem essa ideia, eu vou comprar. Mas então, fica esse alerta, fica essa informação. Eu já falei sobre isso em outros vídeos e eu quero deixar isso claro para vocês, porque assim, é uma coisa que eu sempre falo em particular para quem faz consultoria comigo ou para quem me liga e pergunta, eu sempre estou pontuando essa questão. E é por tudo isso que eu já falei aqui, expliquei nesse vídeo, que mesmo trabalhando na maior rede imobiliária aqui da região, eu não consigo atender todos os clientes que me pedem para arrendamento, porque nem sempre eu tenho, nem sempre os imóveis para arrendamento estarão disponíveis. Então é assim, gente, não é má vontade, eu realmente tento ajudar sempre quando eu posso, mas às vezes não é possível. Por esse motivo, eu quis gravar esse vídeo para poder explicar e para vocês entenderem um pouco desse mercado. Para finalizar, então eu peço muita atenção e muita pesquisa para você que quer vir para cá, que vai se instalar aqui na região e está buscando um arrendamento de longa duração, que é um arrendamento anual. A gente sabe que pesquisar dá trabalho. Então, tem que começar o quanto antes e tem que se dedicar, certo? Então, se você entrar em contato comigo e eu falar que eu não consigo te atender porque eu não tenho arrendamento, aí você vai ter que ver como vai ser resolvida essa situação naquelas duas hipóteses que eu já falei por aqui também. De coração, eu espero ter ajudado, né? Eu sei que foram muitas informações e que o vídeo ficou longo, mas eu sei que quem tem interesse de arrendar vai assistir até o final. E se você que está assistindo ainda não é inscrito, gente, é um vídeo super útil, com muita informação que a gente está aqui entregando para você chegar aqui e não ficar batendo a cabeça. Então, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais conteúdo como esse, tá bom? Então, um beijo e eu te espero no próximo vídeo.